Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Boa tarde, que alegria estar com cada um dos irmãos, que honra, que privilégio estar aqui nessa tarde no Osana Seritinga. Eu posso ser injusto ao citar alguns nomes, porque eu não conheço toda a organização do evento, mas eu gostaria de, com muita alegria, agradecer o Fabrício, que com tanto carinho me convidou, confiou em mim, me chamou, insistiu, a gente trabalhou para encontrar uma data, né? Quero também agradecer o Renê, cadê o Renê? O Renê, que também fez todo o esforço para a gente estar junto nesse período, o André e também o Padre Taquinho, que com tanta generosidade, confiança, me acolhe nessa tarde. Muito obrigado a todos vocês por me receberem. Eu vou ter 2 momentos com vocês. Esse agora eu vou contar o meu testemunho. Eu vou narrar para vocês como que eu cheguei até aqui, como que eu me tornei católico, apostólico, romano. O segundo momento vai ser mais tarde, ainda hoje, uma reflexão acerca da palavra de Deus. Como vocês já devem saber, meu nome é Eduardo, eu sou casado com a Natália e sou pai da Ana Maria e da Isabel. Ana Maria já é uma mocinha de 9 anos de idade, a Isabel é um bebezinho de 10 meses. E eu tenho 40 anos, acabei de completar 40 anos há 2 meses, ainda estou me acostumando a ter entrado na fase do ENTA, né? Dizem que quando entra no ENTA é difícil para sair depois, mas aí depois é 50, 60, 70, né? Então eu estou me acostumando. Quando as pessoas perguntam quantos anos você tem, eu falo 30, não, é 40, né? E por que eu estou falando a minha idade? Porque dos meus 40 anos de vida, 22, ou seja, mais da metade da minha vida, eu fui membro de uma igreja protestante. E desses 22 anos que eu fui membro de uma igreja evangélica, 10 eu fui pastor de uma igreja protestante. Eu nasci num lar que eu costumo dizer não religioso. Meus pais são pessoas muito amorosas, sempre me ensinaram a amar o próximo, a fazer o bem, né? Eu sou nascido e criado em Juiz de Fora, aqui pertinho. Meu pai é de Alto Jequitibá, que fica no interior de Minas também, ali no leste de Minas. E sempre aprendi com os meus pais a respeitar os mais velhos, a amar o próximo, a amar a Deus. Porém, frequentar uma religião, frequentar uma igreja, não era uma realidade no lar onde eu cresci. Eu lembro que quando criança, eu ia à igreja em uma ocasião ao ano, nas bodas dos meus avós. Quando os meus avós completavam o aniversário de casamento, eles chamavam todos os netos e todos os netos iam até a igreja para participar de uma missa em favor do matrimônio dos meus avós. E assim eu fui crescendo, estudei em escola católica lá em Juiz de Fora, mas nunca tive nenhum relacionamento com a religião. Eu era, como se diz, um católico de IBGE, porque eu constava no IBGE como católico, porque eu fui batizado na igreja católica quando nasci. Mas o conhecimento da Santa Igreja nunca fez parte da minha realidade. Até que com 16 anos de idade,
Isso foi em 1998. Eu tinha 16 anos de idade, estava prestes a completar 17 anos. Eu fui convidado por uma prima minha muito querida a assistir a apresentação de Natal, que era um coral de fim de ano, a apresentação de Natal da igreja presbiteriana daquela cidade, que é uma igreja tradicional do ramo protestante no nosso país. E quando eu fui àquela apresentação de Natal, eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com a letra das canções, com a beleza das músicas. Logo, os adolescentes da igreja, eu era adolescente, né? Os adolescentes da igreja me convidaram para participar de alguns grupos de estudo bíblico. Eu fui, me senti muito acolhido. Não vou negar, tinha umas meninas bonitinhas na igreja, eu com 16 anos, as meninas, vem para o grupo de oração. Aí eu ia, né, não com a melhor das intenções, mas eu ia, e Deus é capaz de usar qualquer tragédia para tirar algo bom da tragédia, imagina isso, né? Então eu comecei a ir frequentar a igreja presbiteriana, e eu me lembro que em março de 1998, o pastor daquela igreja fez uma pregação sobre a porta larga e a porta estreita. E ele perguntou: quem gostaria de entrar pela porta estreita e ter um relacionamento sério com Jesus? E eu, com 16 anos de idade, disse: eu quero. E a partir daquele momento, eu tive um encontro com Jesus. Eduardo, você está dizendo que teve um encontro com Jesus na igreja evangélica? Sim. Não nego isso, nunca vou negar, e a própria Santa Igreja não nega isso. A Santa Igreja nos ensina que entre os nossos irmãos separados existem sim elementos de santificação e verdade. Que elementos de santificação e verdade há nas igrejas evangélicas? Existe a Bíblia, pelo menos parte dela, né? Eles tiraram alguns livros, mas existe a Bíblia. Existe o batismo, existe a oração. E ali, pela primeira vez, a história de Jesus fez sentido para mim. Eu tinha 16 anos de idade. Eu comecei a me envolver com a oração, estudo bíblico. Fui líder de grupo de adolescentes, líder de grupos jovens, professor da chamada Escola Bíblica Dominical, que é um grupo de estudo bíblico que tem aos domingos nas igrejas evangélicas. E com 18 anos de idade, eu falei para o meu pai: pai, eu quero ser pastor. E ele tomou um susto. Meu pai não era e não é evangélico. Ele achava que o filho dele, adolescente, estava envolvendo com um grupo de igreja, que era uma coisa passageira. De repente, o filho dele disse: eu quero ser pastor. Ele tomou um susto e disse: filho, ser pastor é uma coisa muito séria. Você não sabe o que está falando, você não sabe o que é liderar vidas, aconselhar vidas. Eu falei: pai, eu quero ser pastor. E ele disse: vamos fazer um trato então. Faz uma faculdade. Se depois da faculdade você ainda quiser ser pastor, a gente conversa. Eu fiquei aborrecido, mas obedeci o meu pai. Fui fazer faculdade, fiz faculdade de jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora. E quando faltavam 6 meses para eu me formar, eu falei: pai, eu quero ser pastor. E ele, de novo, com essa história, eu falei: pai, o senhor fez um tratado comigo. Ele disse: eu vou honrar. Então eu fui para o Seminário Presbiteriano do Sul. Seminário Presbiteriano do Sul fica na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. É um dos seminários protestantes, é o seminário protestante mais antigo do Brasil. Ele foi fundado em 1888, ou seja, antes da proclamação da República até. E é um seminário de excelência acadêmica. Eu fui para aquele seminário e lá eu aprendi teologia. Lá eu estudei a hermenêutica, homilética, exegese, a grego, hebraico, teologia bíblica, teologia sistemática. E saí de lá no ano de 2009, de modo que em 2010 eu fui ordenado pastor presbiteriano. E eu sempre desenvolvi o meu ministério
com muita alegria, com muita inteireza, com muita integridade de coração. Eu tinha certeza de que eu estava no caminho correto, fazendo aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E assim seria a história da minha vida, até o fim dos meus dias, eu acreditava. Eu acreditava que ser pastor seria a estrada principal, a avenida principal da minha vida, até o fim dos meus dias. Porém, existe uma coisa que eu preciso contar para vocês. Por mais que nós, católicos, tenhamos uma postura com os nossos irmãos separados, de diálogo, fraternidade e ecumenismo, nem sempre a recíproca é verdadeira. Nós estamos dispostos a aprender com os nossos irmãos separados, nós estamos dispostos até a uma postura de cobeligerância em relação aos nossos irmãos separados. Por exemplo, se os nossos irmãos separados fazem alguma campanha contra o aborto, a gente se une a eles, sem problema nenhum. Porém, as igrejas protestantes, principalmente, as igrejas que vieram para o Brasil através de movimentos missionários, são extremamente anticatólicas. Extremamente anticatólicas. Como assim, Eduardo, através de movimentos missionários? Porque existem igrejas que vieram para o Brasil, não por movimento missionário, mas por movimento migratório. Por exemplo, a igreja luterana veio para o Brasil porque vieram alemães, e aí a igreja luterana veio junto. A igreja anglicana veio para o Brasil porque vieram ingleses, e a igreja anglicana veio junto. Mas as igrejas que vieram para o Brasil em movimentos de missão, Igreja Batista, Assembleia, a Congregacional e tantas outras, elas são extremamente anticatólicas por uma razão até mesmo histórica. Quando no século XIX, essas igrejas vieram fazer missão no Brasil, qual que era a religião do Brasil? Católica. Então, por que eu estou indo para um país católico fazer missão? É porque eu acredito que eles não são de fato cristãos. Eu preciso ensiná-los a verdade. Então, o movimento evangélico no Brasil, em boa parte, é muito anticatólico. E a igreja presbiteriana, da qual eu fazia parte, era uma igreja que tinha essa nuance anticatólica. E eu cresci assim, eu aprendi assim e eu ensinei assim. Eu ensinava que a Igreja Católica começou a internalizar uma série de, aspas, tá, gente? Heresias ao longo da história. Eu dei aulas em seminário, na própria igreja a qual eu pertencia, ensinando que o catolicismo é errado. E mais, eu tirei muitos católicos da igreja e levei para a igreja protestante. Isso é uma coisa que dói no meu coração até hoje. E algumas pessoas, Fabrício, me perguntam assim: Eduardo, qual o porquê do seu apostolado? É trazer evangélico para a igreja católica? Não. É mostrar para católicos que Jesus fundou uma igreja, e essa igreja se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Mostrar para católicos que você não precisa cavar poços, sendo que aqui você tem a fonte de água viva. Esse é o meu propósito, é por isso que o meu coração pulsa. Então eu ensinava, por exemplo, que imagens é errado. Quantos aqui já ouviram? Vocês católicos adoram ídolos. Imagens são erradas. Oração aos santos são erradas. Devoção a Nossa Senhora é errado. O que mais? Orar pelos mortos é errado. Purgatório é errado. Confissão sacramental é errado.
Eu ensinava tudo isso. Por quê? Eu preciso ensinar para vocês, ou pelo menos relembrar, como que é a história pelas lentes protestantes. Como que a igreja protestante narra a história. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de ataque à religião nenhuma, eu só estou estabelecendo um fato. Eu só estou contando o que é. Como que a igreja protestante narra a história da igreja. Da seguinte maneira: Jesus se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, os apóstolos saíram pregando o evangelho pelo mundo conhecido, até que, lá no século IV, ano 300 e alguma coisa, com a ascensão do imperador Constantino, a Igreja Católica se corrompeu. E ficou corrompida por vários séculos, até que, no século XVI, Deus levantou Martinho Lutero, Deus levantou João Calvino, Deus levantou o movimento protestante, e aí sim a igreja voltou para o trilho correto, retornou às escrituras. É até interessante porque eu tenho um amigo que é padre, e ele faz mestrado numa instituição protestante, lógico, com a autorização do bispo dele, ele tem maturidade para aquilo que ele estuda lá, e ele me contava, esse amigo padre, me contava rindo, assim, Eduardo, na matéria sobre história da igreja, foi muito interessante, porque começou a história da igreja, século I, século II, século III, século IV, aí do século V até o 15º pulou, e aí volta para o século XVI, o Espírito Santo foi cochilar durante 10 séculos, para só depois no século XVI ele resolver consertar a bagunça. Mas enfim, era isso que eu cria, era isso que eu ensinava, e detalhe, eu ensinava também que todas as, de novo entre aspas, heresias da Igreja Católica, tudo isso que eu citei aqui para vocês, aconteceram tardiamente, aconteceram depois que a igreja se corrompeu. Logo, tudo aquilo que aconteceu antes de Constantino é joia, é bacana, a gente pode fazer, e o que aconteceu depois tem que ser rejeitado. E era isso que eu acreditava, era isso que eu ensinava, era assim a minha fé, era assim o meu ministério, eu estava caminhando numa jornada ministerial, fazendo essas coisas, mas também, lógico, orando pelas pessoas, visitando os enfermos, aconselhando as pessoas, pregando aos domingos. Essa era a minha jornada como pastor da igreja presbiteriana. Porém, 4 eventos aconteceram na minha vida que viraram o meu mundo de cabeça para baixo. O primeiro evento aconteceu em 2015. Perceba, eu só fui me tornar católico em 2019. Mas o primeiro evento aconteceu em 2015. Eu estava discutindo amigavelmente, não era uma discussão de briga, tá? Mas era uma discussão com um pastor batista. Eu era pastor presbiteriano. O amigo com quem eu discutia, que era um teólogo muito importante, muito conhecido inclusive, era batista. Quando um presbiteriano e um batista sentam para conversar teologia, qual que é o assunto que surge? Alguém sabe? Perfeito. Batismo de crianças. Por quê? Porque o batista não batiza crianças e o presbiteriano batiza crianças, recém-nascidas inclusive. Então, uma igreja evangélica batiza crianças e a outra igreja evangélica
não batiza crianças. Uma igreja evangélica séria, que diz que acredita na Bíblia, que diz que foi o Espírito Santo que guiou eles, e uma outra igreja evangélica séria, que diz que acredita na Bíblia, que diz que foi o Espírito Santo que guiou eles, tem práticas opostas. Uma batiza criança e a outra não batiza criança. E a gente começou a debater, e a gente começou a discutir. E eu apresentava um argumento bíblico de um lado, e ele apresentava um argumento bíblico do outro lado. E eu fazia uma inferência teológica de um lado, e ele fazia uma inferência teológica de outro lado. Até que eu lancei um argumento que eu tinha certeza que eu venceria a discussão com esse argumento. Eu disse para ele: o batismo infantil é praticado desde o século II, pelo menos. Existem registros históricos de que o batismo infantil é uma prática da igreja desde os primórdios, de modo que isso não foi uma invenção católica, porque o argumento dele era que o batismo infantil era uma invenção católica, e eu, como presbiteriano, a última coisa que eu queria me parecer era com um católico. Então eu disse, isso não foi uma invenção católica, isso a igreja pratica desde sempre. E a resposta que ele me deu chacoalhou meu mundo. Ele disse: Eduardo, você está certo, mas se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também imagens, devoção a Maria e oração pelos mortos. Eu quase caí para trás. Eu falei, o quê? Ele, é exatamente isso. Aí ele repetiu a frase: se você for usar o argumento da ancestralidade da prática para justificar a prática, você vai ter que aceitar também imagens, devoção a Maria e oração pelos mortos. Eu falei, como assim? Eu não sabia disso. E ele respondeu, assim, porque imagens, devoção a Maria e oração aos mortos, pelos mortos, é uma prática da igreja desde sempre. E nem por isso você aceita, presbiteriano, ou aceita. Ainda foi irônico. E eu gaguejei, eu falei, não, eu não sabia o que responder. Mas aquilo me marcou. Por que aquilo me marcou? Porque eu pensei, ora, eu achava que oração pelos mortos, imagens e devoção mariana, fosse uma coisa que surgiu mais para frente, depois que a igreja se corrompeu, lembra? Como que aí o protestante conta a história? E agora ele está me dizendo que isso sempre existiu. Será que a igreja se corrompeu tão cedo assim? Será que a igreja se corrompeu depois que São João morreu, o último apóstolo? Não é possível uma coisa dessa. Esse foi o primeiro evento que chacoalhou a minha fé, mas parou por aí, não fez mais nada. O segundo evento aconteceu um ano seguinte, em 2016. Eu era pastor e eu fui pregar na minha igreja, na igreja que eu era pastor, uma série de mensagens, uma série de sermões sobre o credo apostólico, porque os protestantes também aceitam o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É lógico que na hora que diz creio na Santa Igreja Católica, o protestante tem que fazer uma ginástica para dizer não é bem a Igreja Católica Romana, mas é a igreja, né, que está presente em todo mundo. Mas eu fui pregar essa série de mensagens e eu fui estudar os eventos que circundavam a formação do credo. E aí eu me deparei com homens como Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Atanásio, Santo Ambrósio. Esses homens santos do século IV e V que defenderam a fé e foram presos e exilados por defenderem a fé. Por exemplo, por que esses homens foram presos e exilados? Existia na época
uma heresia muito grande, muito forte, que era a heresia do arianismo. O que era a heresia do arianismo? Esse nome vem de um bispo chamado Ario. O que Ario ensinava? Ele ensinava que Jesus é o Salvador. Ele está certo com isso? Sim. Ele ensinava que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele está certo com isso? Sim. Mas ele ensinava que Jesus não é Deus. Ele está certo com isso? Não. Ário negava a Santíssima Trindade e negava a divindade de Cristo. Essa era a heresia do arianismo. E essa heresia varreu a igreja. Metade dos bispos da igreja se tornaram arianos naquela época. E houve bispos como Agostinho, Atanásio, Jerônimo, Ambrósio, que disseram: não, não cremos nisso. Jesus é Deus, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por defenderem isso, esses homens foram presos e exilados. Só que esses homens viveram depois que a igreja, entre aspas, tá, se corrompeu. E eu fiquei, puxa vida, eu como protestante, eu creio na Santíssima Trindade. Eu como protestante, eu creio na divindade de Cristo. Eu como protestante, creio que Jesus é a segunda pessoa, a eterna segunda pessoa da Santíssima Trindade, eternamente gerado do Pai, que o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Por que eu creio nisso hoje? É porque eu tenho a Bíblia e com a minha capacidade interpretativa eu cheguei a essa conclusão? Não. Eu percebi que eu cria nisso, porque a Santa Igreja ensinou isso. E se a igreja protestante cria nisso, ela tinha herdado da Santa Igreja. E nesse momento, eu senti saudade de um lugar onde eu nunca estive. Eu senti saudade desses bispos do passado, que hoje são santos, e eu tenho certeza hoje que eles estavam intercedendo por mim, e eu dizia, como que eu creio nessas coisas que esses bispos ensinaram, mas não aceito as outras coisas que esses bispos ensinaram. Terceiro evento, começou a crescer em mim um desgosto pela desunião entre os evangélicos. E aqui eu faço um apelo para que nós não deixemos que isso entre na Santa Igreja. Desunião entre o povo de Deus. Sabemos que dentro da Santa Igreja existem carismas distintos, ministérios distintos, dons distintos, espiritualidades distintas. Mas nós somos parte de uma família, de um povo. Dentro da igreja evangélica, queridos, a divisão é brutal. Igrejas evangélicas racham por qualquer besteira. Um grupo da igreja faz uma votação, tem que pintar a parede de verde. E o outro grupo queria que pintasse de verde escuro. O grupo que perdeu a votação sai e funda outra igreja. Eu não estou exagerando, isso já aconteceu. Mas a igreja evangélica que diz que tem a Bíblia, que tem o Espírito Santo, e detalhe, são homens piedosos. Eu não estou falando aqui de malandro, não. Malandro tem em todo lugar. Mas eu estou falando de homens piedosos, de pastores sérios, que amam a Deus. Um diz que tem que batizar criança, o outro diz que não tem que batizar crianças. Ou seja, são discordâncias sobre pontos fundamentais. Um diz que Jesus está presente espiritualmente na Eucaristia, o outro diz que Jesus não está presente na Eucaristia de jeito nenhum. Um diz que você é salvo de um jeito, o outro diz que você é salvo de outro jeito. Um diz que a igreja tem que ter bispo e o outro diz que a igreja não tem que ter bispo. Ou seja, essas divisões sérias na igreja evangélica começou a despertar em mim a sensação de que algo estava errado. Por quê? Porque Jesus ora por unidade. Jesus diz que se o povo dele fosse um, o mundo creria que ele é Senhor.
São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que há um só Senhor, um só corpo, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só Deus Pai. Olha que interessante. Há um só batismo. Na igreja evangélica, se você é membro de uma igreja evangélica e vai para outra, você tem que ser batizado de novo. E vai para outra, você tem que ser batizado de novo. E vai para outra, você tem que ser batizado de novo. Eu tenho um amigo que ele já foi batizado 4 vezes na vida dele. Primeiro como católico, quando ele nasceu, que é ele devia ter parado por ali. Depois ele foi para uma igreja presbiteriana, foi batizado de novo. Depois ele foi para uma igreja batista, foi batizado de novo. E depois ele mudou para os Estados Unidos e foi para um outro ministério lá e quiseram batizar ele de novo. Ora, a palavra de Deus diz que há um só batismo. Esse meu amigo, ninguém me contou, eu conheço, ele foi batizado 4 vezes. Quem está certo? A palavra de Deus ou as igrejas evangélicas? E aí, o quarto e último evento que chacoalhou minha vida foi o seguinte. Eu era pastor no Rio de Janeiro, no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Eu morava a 2 quadras da praia de Ipanema. O meu exercício físico matinal era ir caminhar na orla de Ipanema todos os dias. Eu estava lá como pastor da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana lá pagava o meu salário, que é um salário digno, pagava o meu INSS, pagava o meu plano de saúde, pagava o meu combustível e pagava o aluguel do apartamento que eu morava em Ipanema, porque com o salário que eu ganhava eu nunca conseguiria morar em Ipanema, que é um aluguel absurdo. A igreja pagava o meu aluguel lá. E lá eu era pastor, de novo, acreditando que eu estava fazendo bem. E um casal começa a frequentar a igreja que eu era pastor. Um rapaz e uma moça, ambos casados, eles começam a frequentar a igreja. E eles dizem, queremos nos tornar membros dessa igreja aqui, pastor. Queremos ser presbiterianos. Eu falei, joia, vamos marcar então a recepção de vocês na igreja e o batismo de vocês. E o rapaz disse, ok, vamos marcar o meu batismo. O rapaz não era batizado em religião alguma. E a moça disse assim para mim, eu já sou batizada. Eu falei, que bom, você já é batizada? Aonde você é batizada? Eu sou batizada na igreja católica. Aí eu falei, então, querida, deixa eu te explicar. O seu batismo não é válido. Eu não consigo nem falar essa frase hoje sem rir mais, gente. Vou dizer que o batismo católico não é válido. O seu batismo não é válido. Ela, como assim não é válido? Eu falei, não é válido. Você vai ter que ser batizada. Ela falou, não, pastor, meu batismo é válido sim. Eu falei, não é válido. Ela falou, é. Eu falei, não, se você não for batizada de novo, você não pode se tornar presbiteriana. E ela falou para mim assim, eu posso continuar frequentando a igreja? Eu falei, pode, frequentar você pode, claro. Ela, então tá bom, então eu vou continuar frequentando, mas eu me recuso a ser rebatizada. Esse testemunho dessa moça mexeu comigo. Eu batizei o marido dela, não a batizei porque ela não quis, e eles continuaram frequentando a igreja. Mas aquilo mexeu tanto comigo, que me levou a estudar a teologia sacramental, teologia dos sacramentos, que eu nunca tinha estudado. Eu fiz um seminário teológico, um bom seminário teológico, mas nunca tinha estudado a fundo a teologia dos sacramentos. E estudando a teologia dos sacramentos, sabe o que eu descobri? Que a Santa Igreja Católica aceita o batismo da Igreja Presbiteriana, e o batismo da Igreja Batista, e o batismo da Igreja Metodista, e o batismo da Igreja Luterana. Aquilo foi um impacto tão grande na minha vida. Eu dizia, eu não aceito o batismo católico, mas eles aceitam o meu. Que incrível! Eu me senti como um filho adolescente, rebelde contra a mãe, e a mãe dizendo, meu filho, você pode fazer o que você quiser, você pode espernear, você pode
rolar no chão, você pode me xingar, mas eu vou continuar te amando. Foi isso que eu senti. Eu, o filho rebelde, a mãe, a Santa Igreja Católica. E por que que o batismo, aí depois eu fui descobrir, por que que o batismo da igreja, por que que a Igreja Católica aceita o batismo das igrejas evangélicas? Porque para um sacramento ser válido, ele precisa ter 4 coisas: matéria, forma, ministro e intenção. A matéria, no caso do batismo, é a água. A forma, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A intenção, pelo menos uma intenção mínima, né, de inserir a pessoa no corpo de Cristo, torná-la cristã, lavar os pecados dela. E o ministro, sabemos que no caso do batismo, pela importância que esse sacramento inicial tem, pode ser inclusive um pastor evangélico. E eu comecei a me aprofundar nisso, e eu descobri outra coisa, que a Igreja Católica ensina, que o batismo é o lavar regenerador, que o batismo salva. E como evangélico eu achava isso um absurdo. Aí eu fui para a Bíblia e está lá, o batismo salva. 1 Pedro, São Pedro diz isso, o batismo que hoje salva vocês. Tito 3,5, o lavar regenerador do Espírito Santo. Eu falei, opa, aqui eu estou errado, a Igreja Católica está certa. Aí eu fui para estudar a Eucaristia. Eu não acreditava que Jesus estava na Eucaristia, eu acreditava que aquilo era um símbolo, ou que no máximo Jesus estava presente espiritualmente. Aí eu fui ver a Bíblia, Jesus dizendo, este é o meu corpo. Jesus dizendo em João 6, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará no reino de Deus. E eu disse, eu estou errado, a Igreja Católica está certa. E à medida que eu me aprofundava, queridos, eu fui percebendo como que a Santa Igreja sempre esteve certa. Eu percebi estudando os padres da igreja. Quem são os padres da igreja? Aqueles primeiros teólogos. Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, São Justino Mártir. Homens que foram discípulos direto dos apóstolos. Policarpo de Esmirna, Policarpo foi discípulo de São João. E esses homens, nos seus escritos, ensinando que a Eucaristia é Jesus sacramentado, ensinando que Nossa Senhora é a nova Eva que esmaga a cabeça da serpente, ensinando que aqueles que morreram na amizade com Deus, mas não plenamente santificados, precisam da nossa oração. Tem um historiador, gente, chamado Peter Brown, que ele fez um estudo. O nome dele é Peter Brown. Brown é B-R-O-W-N. Peter Brown. Ele escreveu um livro, ele é um historiador famosíssimo em inglês. Ele escreveu um livro narrando a expansão do cristianismo nos 3 primeiros séculos. 1, 2 e 3. Sabe o que ele descobriu, Fabrício? Que onde as relíquias dos santos iam, as conversões eram em massa. Era em massa. Cidades inteiras se convertiam. Aí ele ia ver, tinha um osso de São Pedro lá. Chegava numa outra cidade, a cidade inteira se converteu. Ele ia ver, tinha uma relíquia de São Paulo. O poder, a virtude de Deus que atua por meio dos membros físicos do corpo de Cristo. Eu comecei a perceber, por exemplo, que quando surgiu um assunto grave na igreja, lá na Bíblia, Atos capítulo 15, tem que circuncidar ou não tem que circuncidar? Vocês lembram desse episódio? Eu vou resumir aqui para vocês. Hoje, o símbolo, e não só o símbolo, né? Porque o sacramento não é só um símbolo, é um símbolo, mas realiza o que simboliza. Mas hoje, o símbolo da nossa pertença a Cristo é o batismo. Na antiga aliança, qual que era o símbolo? Circuncisão. O que é circuncisão? Agora me lasquei, né? Vou explicar a circuncisão. Vamos lá.
Todo mundo já viu um nenenzinho recém-nascido, menino. Aí tem lá a genitália, vou falar assim que eu acho que é um termo mais elegante. A genitália do menino recém-nascido tem uma pelinha que sobra lá. A circuncisão é cortar essa pelinha. Esse era o símbolo de pertencimento ao povo de Deus na antiga aliança. Deus estabeleceu isso com Abraão, e Abraão circuncidou Isaac, circuncidou Jacó, Jacó circuncidou seus filhos, e até hoje um judeu, quando nasce um filho, circuncida o filho dele. Tanto que quando Davi vai lutar contra Golias, Davi diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Por que o fato dele ser um incircunciso tem problema? O que tem a ver Golias ter uma pelinha na genitália dele? A questão não é a pelinha que sobrava. A questão é, a circuncisão era um símbolo de pacto com Deus, de aliança com Deus. Pois muito bem, Jesus veio e envia os apóstolos começam a se espalhar e pregar o evangelho, e um monte de pagão começou a se converter. E surgiu um debate sério na igreja. Qual que era o debate? Esses pagãos que estão se tornando cristãos, eles precisam se circuncidar ou só o batismo basta? E eles começaram a discutir. E foi uma divisão séria. Metade da igreja achava que tinha que circuncidar. A outra metade dizia que não, só o batismo já bastava. Eles apelaram para o sola escritura, ou seja, vão para a Bíblia e ver o que a Bíblia manda? Eles reuniram um concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15 nós vemos que a igreja, o magistério, em comunhão com Pedro, decidiu, e ali Pedro preside esse concílio, e Pedro dá o parecer do concílio, o primeiro papa, decide, não precisa circuncidar quem veio do paganismo. Ufa, né, meninos? Graças a Deus, né? Que essa posição venceu, mas o fato aqui é, o que decidiu foi a igreja. E aí, queridos, a gente começou a perceber, eu comecei a perceber uma série de coisas. Por exemplo, a Bíblia que eu tanto amo e amava. Quem decidiu quais livros deveriam pertencer à Bíblia? A Santa Igreja. Porque é muito fácil eu, como pastor evangélico, eu pegava minha Bíblia e falava, porque está na Bíblia. Tá, mas quem que me deu essa Bíblia? Quem que falou, São João está na Bíblia, São Mateus está na Bíblia, agora Evangelho de Tomé não é para estar na Bíblia. Quem que falou, carta de São Paulo aos Romanos está na Bíblia, carta de São Paulo aos Coríntios está na Bíblia, mas carta de Clemente aos Coríntios não é para estar na Bíblia. Eu falei aqui 2 exemplos reais para vocês. Tinha gente que queria que colocasse o Evangelho de Tomé na Bíblia. Tinha gente que queria que colocasse a carta de Clemente na Bíblia. Quem decidiu qual livro deveria pertencer à Bíblia e qual livro não deveria pertencer à Bíblia? A Igreja Católica. Então era muito fácil para mim pegar uma Bíblia e falar, a Bíblia diz, a Bíblia não diz. Sendo que quem me deu a Bíblia foi a Igreja Católica. E aí eu lembro que eu estava lendo nesse meu período de estudo, de pesquisas, eu fui ler uma carta do bispo Sadoleto a João Calvino. Sadoleto era o bispo de Genebra. Ele nunca pisou em Genebra, porque Genebra, na Suíça, tinha sido dominada pelos calvinistas na época da Reforma Protestante. E ele manda uma carta para a cidade de Genebra, convidando os irmãos a se arrependerem, saírem do protestantismo e voltar para a Santa Igreja. E a carta do bispo Sadoleto é uma carta muito paterna, muito pastoral. Ele diz, irmãos, eu sei que existem problemas na Igreja Católica, mas não é fundando outra igreja que vocês vão resolver esse problema. Voltem para casa. Eu sei que vocês têm apreço por Agostinho. Olha só o que Santo Agostinho escreveu, tal. Porque os reformadores gostavam muito. Quando eu falo reformador, gente, é o Calvino, Lutero, tá? Reformador entre aspas. Eles gostavam muito de Santo Agostinho.
E aí João Calvino responde essa carta, e essa carta, a resposta dele é assim: seu lobo em pele de ovelha, seu agente de Satanás, xingando o bispo de tudo que é nome. E a certa altura, ele diz assim sobre Santo Agostinho: embora sustentemos, quem está falando aqui é João Calvino, tá? Embora sustentemos que somente a palavra de Deus está além da esfera de nosso julgamento, e que os pais da igreja, os padres da igreja, no caso Agostinho, têm autoridade apenas na medida em que estão de acordo com a palavra, damos a eles honra conveniente. O que Calvino está dizendo? Santo Agostinho tem razão apenas quando ele está de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia. A pergunta é: quem determina se ele está de acordo com a Bíblia ou não? O que João Calvino está dizendo aqui, queridos? Eu concordo com Agostinho todas as vezes que Agostinho concorda comigo. Agostinho está certo todas as vezes que o que ele falou, eu gostei. Quando Agostinho fala da graça, eu gostei. Quando Agostinho reza pela alma de Santa Mônica, eu não gostei, então isso aqui eu rejeito. Quando Agostinho ensina tal e tal coisa, eu gostei. Quando Agostinho faz hinos de louvor a Maria, belíssimos, isso aqui eu rejeito. Ora, então não é a Bíblia que determina, é a minha opinião sobre a Bíblia que determina. E aí, queridos, quando eu me dei conta disso todo, eu cheguei à seguinte conclusão: a Igreja Católica do final do século XV, início do século XVI, precisava de uma reforma? Sim, sim. Lutero e Calvino fizeram essa reforma? Não. Eles fizeram um rompimento. Igreja evangélica não fez reforma nenhuma. Se você vai reformar a sua casa, você sai de casa e monta outra, isso é reformar alguma casa? Não. Você saiu de casa, eu vou reformar meu casamento. Você larga a mulher e casa com outra. Você reformou algum casamento? Não. Foi isso que Lutero e Calvino fizeram. Eles saíram da igreja e montaram outra. Quem foram os reformadores do século XVI? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, dentre tantos outros que Deus levantou. E aí, eu tive que tomar uma decisão. Uma decisão que iria me custar tudo. Uma decisão que me fez perder meu emprego, meu salário, minha casa. Eu fui morar de favor na casa de parente por um período. As pessoas achavam que eu tinha ficado maluco. Perdi amigos. Mas eu tive que tomar uma decisão. E que decisão foi essa? Eu abri mão de tudo para me tornar católico. Mas para tornar católico só? Não. Não é para me tornar católico só. É porque só na Igreja Católica eu me encontro com o Cristo Eucarístico. Só na Igreja Católica o Cristo que se encarnou no ventre de Nossa Senhora, que se fez um de nós, que caminhou nas estradas empoeiradas da Palestina, que foi assassinado numa morte brutal e cruel, mas se entregando como um verdadeiro e próprio sacrifício ao Pai, pelo meu e pelo seu pecado. Só na Igreja Católica eu tenho um encontro verdadeiro e pleno com o Jesus sacramentado. Não entra na minha cabeça quando alguém abandona isso para buscar Jesus em outro canto, para buscar Jesus em outro lugar. Não.
Não cometa esse pecado. Pecado, Eduardo? Pecado. Se você sabe que na Santa Igreja você se encontra com Cristo Eucarístico e sai da Santa Igreja para buscar Jesus em outro canto, você não entendeu nada. Você precisa se arrepender, se confessar e voltar a ter comunhão com Deus. Só na Igreja Católica eu me encontro com o Cristo Eucarístico. Só na Igreja Católica eu me encontro com o Cristo que vem ao meu encontro na Eucaristia. Eu tenho um amigo que ele falou assim para mim: Eduardo, você se converteu à Igreja Católica por causa da beleza litúrgica da Igreja Católica, não é? A Igreja Católica tem os templos maravilhosos, tem obras de artes incríveis, tem uma tradição musical belíssima. Foi por um sentido estético, não foi? Porque na cabeça dele, esse meu amigo é protestante, na cabeça dele não fazia sentido que a Igreja Católica é correta, né? Então ele teve que achar um motivo. E refletindo sobre isso, eu falei para ele: olha, de fato, a Igreja Católica tem templos belíssimos, a Igreja Católica tem músicas belíssimas, obras de arte belíssimas, mas o cerne da minha fé não passa pelos sentidos, não passa pelo visual, pelo sensorial. O cerne da minha fé é um Deus Todo-Poderoso que se esconde numa hóstia. E quando eu como essa hóstia, ela tem gosto de hóstia, ela tem cheiro de hóstia, ela tem formato de hóstia. Eu não sou atraído pelos sentidos, mas pela fé. Eu sei que o Criador ali está se entregando como meu alimento. Para encerrar, o Senhor Jesus contou uma parábola de um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. E ele vende tudo que tem para comprar o campo. Quando eu digo que eu abri mão de tudo, queridos, salário, casa, plano de saúde, influência, liderança, quando eu digo que eu abri mão de tudo, não é para me lamuriar. Deus foi fiel e me proveu em todas as áreas. Mas é para dizer que saiu barato. Saiu barato. Ter aberto mão de tudo para me encontrar com Cristo. Com 16 anos de idade, eu conheci o Cristo da igreja. Mas com 38 anos de idade, eu me apaixonei pela igreja de Cristo. Que Deus abençoe vocês.